Boa noite, gente bonita. Terça-feira de live. Mudei, tá vendo? Não é mais toda segunda. Agora é aleatório. Mas o importante é continuar fazendo lives e conversando com vocês, não é? Boa noite, Andréia. Boa noite, Gil. Ai, que coisa boa ver vocês aqui, gente. Hoje vai ser uma live rapidinha, porque eu vou conversar um pouquinho com vocês, dar um testemunho aqui, contar um pouquinho de um trabalho que eu fiz, que eu sou extremamente encantada. Prometo não me alongar muito, porque já são 9 horas, já tá um pouquinho tarde, né? Mas a gente precisa conversar. Porque desde que eu participei do livro sobre o autismo, tem muitas pessoas me perguntando como é que foi essa experiência, como é que você se tornou escritora, baseada em quê? Você trabalha com autistas? Enfim, são muitas as curiosidades. Então, eu achei importante vir aqui, já que foi aqui que tudo começou, para poder conversar com vocês. O livro é esse aqui, ó. Autismo. Diálogos, conquistas, desafios, perspectivas e olhares em busca da inclusão. Esse é o livro do autismo que eu estou apaixonada e que eu escrevi o 11º capítulo. Gente, eu, juntamente com mais 15 autores, somos os responsáveis por essa obra. Meu capítulo é esse aqui, ó. Capítulo 11. Autismo em crianças na educação infantil, aprendizagem mútua. Super significativo para mim esse tema, porque há exatos 7 anos, na escola em que eu trabalho, eu conheci o primeiro estudante autista. O nome dele é Lucas. E o Lucas era autista severo. E ver o Lucas entrando na minha sala foi um super desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com crianças autistas. E o Lucas, na verdade, embora ele já tivesse uma característica de autista severo, ele não tinha diagnóstico, que é o caso de muitas crianças da educação infantil. Eles são muito pequenos, então muitas crianças não têm esse diagnóstico fechadinho. A gente tinha suspeita por todos os estereótipos, pelo comportamento, por todo o histórico do Lucas na escola, mas não tínhamos um diagnóstico fechadinho, me falando assim, um laudo me falando assim, olha, ele é autista. Não tinha. E aí nós tivemos um ano inteiro de investigação, um ano inteiro ali, os pais procurando diversos especialistas e a gente pedindo exames e pedindo sondagem e acompanhando, mas ele não tinha laudo. E aí no finalzinho do ano ali, faltando acredito que no máximo 2 meses para encerrar o ano, eis que saiu o diagnóstico do Lucas e de fato ele era autista. Naquele momento, os pais me abraçaram, a mãe chorou muito porque, gente, é difícil, né? Saber naquela altura do campeonato que o filho dela era autista, porque ela entendia que ele tinha muitas limitações e que ele teria uma vida muito restrita. Há 8 anos atrás a gente não tinha ainda os conhecimentos, o estudo que a gente tem hoje, estava tudo muito novo para ela, tudo muito novo para mim. E foi bem difícil mesmo. É tanto que o Lucas mudou de turma, porque ele passou para o fundamental, mas eu continuei acompanhando o Lucas e tentando sempre saber como é que estava, o que estava acontecendo na vida dele, acompanhando os passos da família, o que a família estava fazendo ou não, e enfim. Após o Lucas, todos os anos eu recebi crianças autistas. Parece que eu fui assim premiada, sabe? A escolhida.
E aí, todos os anos de lá pra cá, eu tenho crianças autistas na sala. É um grande desafio, porque não basta hoje falar assim, entregar um laudo e falar, ele é autista. Isso não diz muita coisa mais. Porque hoje a gente precisa saber que ele é autista, mas quais as habilidades que ele tem que são rebaixadas? Quais as habilidades que ele tem que me garante aprendizagem? O que ele sabe, o que ele gosta, o que ele não gosta? Porque nesses 8 anos, desde o Lucas até hoje, cada um é diferente. Eu não tive todos os autistas com aquele perfil severo, mas eu também não tive todos os autistas tranquilos. Eu tive autistas severos, eu tive autistas que foram extremamente apáticos, que eu precisava ficar ali buscando a interação. Eu tive autistas extremamente inteligentes, com vocabulário riquíssimo. Tive autistas que eram muito inteligentes, mas que não gostam de se expressar. Então, vejam, em 8 anos já é uma experiência, assim, que eu considero longa, né? São 8 anos, 10 autistas. Porque teve ano que eu tive 2 na sala. E ali, fazendo toda a interação e trabalhando todas as habilidades que são necessárias para a infância. E olha aí o grande desafio, por eles chegarem ainda na educação infantil, muitos não têm diagnóstico, porque o seu comportamento é confundido com o comportamento de uma criança em aprendizagem. Uma criança que ainda não desenvolveu mesmo sua fala, que ainda está sendo trabalhada com relação ao seu comportamento, às suas condutas. Então, são 8 anos de um grande desafio. E eu sempre aprendi muito com isso, eu sempre aprendi muito com eles. Eu sempre quis muito saber sobre cada um deles, conhecer o histórico da família, entender de onde que veio esse autismo, enfim. E eis que no ano de 2020, em plena pandemia, eu com 2 estudantes autistas em sala totalmente diferentes, porque um tinha uma oralidade muito garantida já, tinha um vocabulário rico, tinha um comportamento, uma personalidade muito forte, e o outro já não tinha tanto vocabulário, mas já dava sinais de ser um menino muito inteligente, já dava sinais do que ele gostava, do que ele não gostava, porém ele não se expressava oralmente. Os 2, na minha turma, crianças de 5 anos, num ano de pandemia. Pensa num desafio. Foi aí que tudo começou. Porque aí, conversando com uma amiga, ela disse, Renata, nós estamos escrevendo um livro sobre autismo. E cada capítulo desse livro é escrito por um profissional diferente. Nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos psicopedagogo, nós temos uma família, né, uma mãe que vai falar sobre o autismo. O que você acha de participar? Você tem uma experiência bacana. Aí, gente, né, pandemia pipocando, sobrecarga de trabalho, porque a gente que não já tinha muito trabalho, e ainda com esse trabalho nas redes sociais, eu tava assim, bem... E aí eu pensei, poxa vida, mas seria uma experiência legal, até porque eu nunca escrevi nada, eu nunca publiquei nada. Eu escrevo muito porque eu escrevo, eu registro tudo, eu gosto dessa questão do diário, do relato, do registro, mas eu nunca publiquei nada. Então, de repente, sim, pode ser uma oportunidade. E aí, ela já me colocou em contato com a coordenadora desse projeto, que é a Deise Saraiva. Tá aqui, a Deise Saraiva e Ana Cordeiro. Elas são as coordenadoras desse projeto, as coordenadoras editoriais. Nossa, já me identifiquei com a Deise de cara, porque ela é muito simpática, muito agradável, muito acolhedora. E aí ela já me passou tudo que eu precisava fazer, qual o tipo de formatação, quantas páginas, quantas linhas, tudo direitinho, tamanho de letra, fonte, tudo bonitinho. E aí, gente, para escrever, porque a gente tem... Como é um livro em parceria, né? Somos 15 autores, não podia todos os autores saindo escrevendo livremente, como se não tivesse amanhã, né?
Então, a gente tinha um número X de páginas para cada um, tinha uma formatação certinha, tudo bonitinho. E aí, por 3 vezes, eu comecei a escrever e eu fui falando. Quando eu vi, já tinha passado totalmente daquela quantidade de páginas. E eu estava falando como um relato de experiência, falando da minha experiência com essas crianças. E aí, um dia, numa conversa com a Deise, ela falou assim: Renata, eu acho que seria mais interessante se você colocasse um texto mais impessoal, sabe? Sem citar que é uma experiência sua, uma coisa mais geral, mais científico, enfim. E aí eu pensei, repensei, pensei de novo. E aí foi quando veio a ideia de então escrever sobre o grande desafio que é uma criança autista na educação infantil, onde todas as habilidades ainda estão sendo desenvolvidas, ainda todas as crianças, não só os autistas, precisam de muita atenção, porque eles ainda não têm a sua coordenação motora bem trabalhadinha, todos ainda estão com dificuldades de organização espacial, de lateralidade, muitos com questões de vocabulário, né? E aí eu comecei a escrever. E aí foi vindo durante a escrita o rostinho de cada criança que eu conheci, seja da minha turma, seja de outras turmas, porque tem muitos autistas na escola, seja fora da escola, porque aí eu comecei a conviver mesmo, a conhecer, a saber de pessoas próximas que tinham crianças autistas, que tinham adolescentes autistas, e eu fui lembrando dessas pessoas e fui pensando em cada uma, né, pensando no que eu tive que aprender e estudar mesmo ali para estar com elas, e fui pensando no que eu tive que aprender para ensiná-las. E foi escrevendo esse livro que eu descobri que eu não ensinei nada para os meus autistas. Na verdade, todo o processo de aprendizagem aconteceu de uma maneira natural ali, por incentivos, por recursos, por estratégias que eu uso em sala de aula. Mas a mágica só aconteceu quando de verdade eu abri o meu coração e a gente começou a estreitar vínculos de afeto. Porque eu comecei a entender que cada um era de um jeito. Que o planejamento que eu fiz para o estudante autista do ano passado não serve para o estudante autista desse ano. Porque cada um tem a sua característica. E aí, gente, eu me joguei nesse mundo. E aí eu comecei a querer saber, querer conhecer, investigar, buscar. E aí busquei algumas bibliografias para poder não só fazer as citações no meu capítulo, mas também ter um referencial teórico que case com o que eu queria colocar ali. Porque para mim o mais importante naquela história toda, naquele capítulo, era mostrar que a principal estratégia que qualquer professor, seja ele das infâncias, seja ele de crianças maiores, de adolescentes, enfim, a principal coisa que essa pessoa precisa é o afeto. E aí, eu vou ler para vocês um trechinho, só um spoiler, tá? Um trechinho desse livro, para que vocês entendam um pouquinho, então, do que é esse amor e essa vivência com os meus estudantes autistas. Esse trecho é meu, tá? Por isso que eu tô tomando a liberdade de ler aqui, que é para deixar vocês com água na boca para conhecer esse trabalho maravilhoso. Eu tô falando o meu capítulo, tá? Fora os outros, porque são 15 capítulos mais, né, de outros autores, de várias especializações e todos encantadores. Então, olha só. Todo professor das infâncias traz consigo um pouco do acolhimento maternal e transmite para as crianças esse sentimento de maneira a encantá-las todos os dias. Em se tratando de um estudante com TEA,
A busca por esse acolhimento se intensifica e se torna, sobretudo, um desafio afetivo e profissional em uma busca de aceitação mútua. Porque eu entendi que para mim era difícil não ter experiência com autistas e estar trabalhando com autistas. Mas para ele é muito mais difícil ver uma pessoa insegura, preocupada, sem saber como lidar com ele, num cenário que para ele também é muito desafiador, porque uma sala de aula para uma criança autista, principalmente aquela que nunca entrou naquela escola, é um desafio sobrenatural. Sem referências, né? Porque quando ele entra na escola, ele não tem referência de afeto de ninguém. Outras crianças totalmente diferentes, com comportamentos diversos, que acolhem ou não, que fazem barulho ou não, e ele ali perdido. Então, gente, eu resolvi fazer essa live para partilhar um pouquinho dessa experiência e para dizer para vocês que nesses 8 anos eu tenho aprendido muito com essas crianças. Que quando a gente fala que uma criança autista é especial, não é pela sua limitação. É especial porque ela é única e traz um encanto infinito que eu não vou saber descrever aqui nessa live. E foi aí que eu fiz a minha primeira publicação, que está aqui nesse livro. Nesse livro tem médica, tem médico, tem psicopedagogo, tem pedagogos, tem mães, tem terapeutas ocupacionais. São capítulos assim muito lindos e muito intensos de uma prática, de uma vivência real. As pessoas que escreveram aqui, escreveram sobre suas vivências, sobre a sua realidade, sobre a sua experiência de fato. E dão dicas e fazem relatos de experiências. E eu aconselho vocês a conhecerem. Eu vou disponibilizar a versão e-book agora. Muito em breve eu vou colocar aqui o link para vocês de como ter acesso ao e-book dessa obra. E de verdade, todo o amor dedicado na escrita desse livro, eu quero dedicar àqueles que leem esse livro. Eu até coloquei na dedicatória de algumas pessoas que eu escrevi esse 11º capítulo com todo amor, e é esse amor que eu dedico para quem está lendo. Porque se vocês começarem a ler, vocês vão entender aqui um olhar de afeto sobre cada especialista. Ele não foi escrito somente com cunho científico de comprovar alguma coisa na questão do autismo. Não. É um livro que também foi escrito no sentido de mostrar afeto. No sentido de mostrar o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente cresceu, o quanto a gente descobriu e o quanto a gente se tornou melhor no nosso convívio com os autistas na nossa vida. Um convívio que está se intensificando a cada ano mais, porque todos os anos a gente tem estudantes novos autistas na escola, sejam eles crianças pequenas ou não. Sejam eles crianças pequenas com pais autistas, com mães autistas, com outros irmãos também autistas. Então foi assim, com essa minha vivência de sala de aula e com esse convite aí no meio da pandemia, que eu me tornei autora, uma das autoras deste livro. Confesso para vocês que tem mais publicações sobre esse assunto aí no forno. Muito em breve vocês terão novidades, mas sobre esse livro, que era o que eu queria passar para vocês hoje, é exatamente o que eu falei. A ideia de escrever sobre autismo surgiu da linda experiência com autistas que mudaram a minha maneira de ser, de pensar, de agir, de entender a minha própria vida. Porque aquilo que eu achei que era uma dificuldade para mim, quando eu peguei aquela primeira turma e lá estava um autista, foi, na verdade, um grande presente. Porque estudando para entendê-los,
para conseguir acolhê-los, para conseguir trabalhar na singularidade deles, foi que eu percebi as minhas limitações e corri atrás de ser uma pessoa melhor. De repente, hoje eu não seja a melhor referência de professora de crianças autistas. Tô longe de ser. Mas o principal, olha isso, o principal, acima de qualquer estratégia, de qualquer metodologia, de qualquer inovação, de qualquer atitude que eu tenha dentro de sala de aula, o principal é o amor que eu sinto ao acolher cada criança dessa. Porque eu entendo que eles estão num ambiente que, se para mim está desafiador, para eles está muito mais. E o tanto que eu percebo que um acolhimento afetivo faz a diferença. Faz a diferença na vida de qualquer criança, né? Na verdade. Mas, sobretudo, da criança autista. Ah, Rafaela, você tá aí! Rafaela é mãe de um estudante maravilhoso que eu tive a oportunidade de conviver e que, inclusive, era meu estudante no ano em que eu estava aqui, ó, escrevendo esse livro. Com certeza, nas minhas inquietações, os meus pensamentos lá na calada da noite, vinha o filho da Rafaela, o Antônio. Se você me permite, Rafaela, eu vou falar um pouquinho, tá? Da minha experiência com ele. Com certeza, a minha experiência com o Antônio. Ter que trabalhar a singularidade diante de um cenário que ainda por cima estávamos na pandemia, me inspirou demais. Inclusive, eu vou contar para vocês uma estratégia que eu... Obrigada, Rafa. Uma estratégia que eu utilizei para acolher esses estudantes autistas, que, como eu falei para vocês, eram 2 totalmente diferentes, numa turma online em épocas de pandemia, foi o seguinte. Com certeza, eu precisaria, antes de pensar em alfabetização, em letras, em números ou qualquer coisa do tipo, eu precisaria estimular a oralidade, a coordenação motora, a experimentação, o sensorial. E por estar numa turma de 5 anos, crianças de 5 anos, eu optei por não fazer um trabalho paralelo. Eu não fiz somente uma adaptação no currículo para eles. Eu acolhi a turma inteira. Então, quando eu pedi para que a mãe do Antônio, que eu tô falando o nome porque ela está aqui e ela me autorizou, providenciasse para as nossas aulas uma caixa de areia. E aí, gente, aula online, eu não posso obrigar que o meu estudante tenha uma caixa de areia em casa. Então, naquele momento, eu pensei, bom, o que pode ser semelhante à areia que vai trazer para mim a mesma aprendizagem, a mesma atividade que eu quero? E aí, eu fiz uma adaptação poderia ser farinha, poderia ser areia, poderia ser açúcar, poderia ser arroz. Ele precisava dessa caixinha. E aí eu não falei assim, olha mãe, eu preciso que você, porque o seu filho é autista, traga. Não! Todos eram crianças, todos tinham as suas limitações. Não são autistas que têm limitações, são todos. Então eu fiz com que todos os estudantes nas aulas online tivessem ali a sua caixinha de areia, a sua caixinha de farinha, de café, de arroz, entendeu? E deu certo, sabe? Eu ia fazer uma receita, eu colocava para todos, porque eu queria que todos experimentassem tocar nos ingredientes, porque eu queria que todos tivessem esse contato com o sensorial. Então, olha só que ganho para mim ter 2 estudantes autistas na turma, porque as adaptações curriculares que eu fiz para eles serviu para a turma inteira. Porque eu percebi que se eles estavam se divertindo com aquele material concreto, a turma inteira estava ganhando com isso.
E foi muito positivo. Tá aí a Rafaela hoje que não me deixa mentir. E foi muito positivo para a aprendizagem da turma toda. E nesse cenário, eu estava também escrevendo o meu capítulo. Gente, que presente! Perceber que quando as pessoas recebem um estudante autista em sala, às vezes vem aquele frio na barriga de pensar que, ai meu Deus, ele é diferente, eu vou ter que trabalhar com as diferenças. Não, gente, não é o estudante autista que é diferente, é todo mundo. Todas as crianças têm as suas limitações, têm as suas habilidades rebaixadas, todas. Nós estamos falando de educação infantil, de crianças pequenas. Quantas crianças têm dificuldade de fala e não são autistas? Quantas crianças... Ai, meu Deus, Rafaela. Maravilhosa, adorei. Printa aí, gente, pra eu ver esse comentário depois, que eu sou meio lerdinha. Se eu for capturar a tela aqui, eu vou sair. Não falei que eu ia fazer besteira, mas eu printei. Gente, não é a criança autista que precisa dessa atenção, desse carinho, desse contato com sensorial, com a natureza, com recursos lúdicos. São todos. O que a gente precisa é entender, e o que aconteceu comigo foi isso, entender que a limitação do autista, ela pode ser mais pontual por ele ser autista, mas ela pode ser a mesma limitação de uma criança típica. O autista não fala, mas eu também posso ter uma criança que não é autista e não fala. Eu também posso ter uma criança que não é autista e ela é introvertida. Eu também posso ter uma criança que não é autista e fica nervosa e quer correr, e quer quebrar tudo e precisa se organizar. Então, a minha diferença na forma de pensar, quando eu fiz a inclusão desses dois estudantes no ano de pandemia, foi isso. Eu não fiz a inclusão deles na turma, eu fiz a inclusão da turma no sistema. Eu fiz a inclusão da turma na realidade online. Eu chamei a família deles para serem parceiras ali nas aulas, mas eu chamei a família da turma toda. Então aconteceu tudo de uma forma muito natural. Claro que eu tinha os meus momentos de particularidade, né? Vamos dizer assim. Claro que eu tinha os momentos em que eu precisava atender exclusivamente a família de um autista ou do outro autista. Claro que eu precisava de feedbacks mais pontuais dessas famílias, porque eu entendia a limitação deles como uma coisa, de repente, em alguns momentos, maior do que dos outros. Mas, gente, foi um trabalho lindo. E desse trabalho lindo, somando aos outros trabalhos de 7 anos atrás, foi que surgiu o capítulo desse livro, que agora vai virar um e-book, que eu vou publicar para vocês, para que todos tenham acesso, mas que quem quiser também adquirir, pode me chamar aí no direct que a gente negocia. Então é isso, gente, não é uma live para vender livro, é uma live para mostrar para vocês como a inclusão, quando feita sob um olhar de aceitação, de afeto, uma escuta atenta, um olhar sensível, ela faz a diferença. Porque eu consegui, em um ano de pandemia terrível, pior do que esse, porque agora as crianças ainda têm a oportunidade, pelo menos aqui no Distrito Federal, de ir para a escola no presencial, as escolas privadas. Ano passado não, era somente o online. E a gente ali naquela dificuldade de colocar essas crianças para assistirem aula numa realidade online. Eu ainda tive esse desafio com esses dois estudantes e eu sou muito feliz em dizer que deu certo, que eu aprendi, que eu cresci, que eles são lindos, continuam na escola e continuam crescendo e eu durmo, ó, feliz da vida, lembrando deles e pensando que eu consegui fazer a minha parte. E eu sou muito feliz por isso. Essa live vai ficar gravada
E eu quero que ela fique gravada assim para sempre, porque é um relato de uma autora que escreveu acerca da sua experiência, uma experiência, sobretudo, de muito afeto com as crianças autistas. Ai, meu Deus, printa de novo, que esse ainda tá mais bonito ainda, Rafaela. E é isso, gente. Eu quero dizer para vocês que quando receberem uma criança autista, seja na sua sala de aula, seja na sua família, não fiquem desesperados. Não fiquem achando que seu mundo caiu. Porque não precisa disso. As crianças autistas precisam, como todas as outras crianças, de afeto, de carinho, de que vocês entendam que na hora que ele estiver desorganizado, ele vai se organizar. Que vocês entendam que na hora que ele está desorganizado é porque alguma coisa não tá legal. E aí a turma toda precisa se organizar também. Que a singularidade é para todos. E que quando a gente ama o que a gente faz e quando a gente acolhe com esse amor, tudo fica diferente, mais leve. Foi assim que eu escrevi esse livro. E é assim que eu pretendo viver agora, todos os anos. Porque todos os anos, cada ano tem o seu desafio, a sua novidade, as suas limitações, as suas aprendizagens. E eu agradeço a vocês que entraram aqui hoje para me ouvir falar sobre essa experiência de muito amor, sobre a minha experiência de afetividade, de reciprocidade com as minhas crianças autistas. Muito obrigada. Eu estou retomando com as lives, que eu estava aí um pouquinho afastada. Hoje eu fiz na terça, mas eu vou voltar para as segundas de lives. Cada segunda-feira com uma temática que eu acredito que vai ajudar alguns professores por aí, pelo Brasil afora, quando a gente conversar sobre várias experiências. Já tenho várias lives salvas aqui sobre assuntos diversos, mas eu acredito que cada live dessa contribui para algum professor na sua prática em sala de aula. Então, se eu conseguir plantar a sementinha aí no coração de um professor durante a live, para mim já valeu, tá bom? Pessoal, eu prometi que ia ser breve, já falei muito, não é? Mas eu agradeço, de verdade. Eu precisava vir aqui falar como eu me tornei uma escritora falando sobre autismo. E eu me tornei escritora falando sobre autismo. Nunca vou esquecer isso, que é a minha primeira publicação oficial, né? Porque eu já escrevi artigos, enfim, mas a minha primeira publicação ali que eu falei, ó, tá aqui, foi eu que escrevi, é um livro, tá? Daí tem a editora, é de verdade. Foi sobre autismo. E não foi à toa. Foi porque essas crianças autistas mudaram a Renata professora que eu sou. Essas crianças autistas mudaram a minha forma de enxergar o mundo todo, as particularidades de todos e, sobretudo, as minhas. Eu tenho certeza que com eles eu hoje sou uma pessoa, porque antes de ser professora eu quero dizer que com eles eu sou, sobretudo, uma pessoa melhor. Tô feliz de ver que a Rafaela tá aí, que é mãe de um estudante que foi meu. Para mim, ele continua sendo meu, porque quando acabar essa pandemia, eu vou agarrar do mesmo jeito como se fosse meu, não tô nem aí. A professora dele que me empreste ele uns minutinhos. A Gil, que também é mãe de uma criança maravilhosa, linda, que eu sou apaixonada. Né, Gil? Antônio também, gente. Olha só como eu tô bem de Antônio na minha vida. Esses Antônios me fazem feliz. Não, o quê? Não entendi, Gil. Não sou mais a professora dele, mas eu sou muito feliz por ter sido a professora dele. E nesse mundo de pedagogos aí, eu não sei também se eu não vou ser de novo, né? Quem sabe? Ah, liberado. Eu vou agarrar mesmo. O Antônio tá com o bracinho machucado,
Mas se Papai do Céu quiser, já já ele tá bem. Já fui lá, já vi como é que tá, já me certifiquei de que não tá sentindo dor, mas não é mais meu estudante, mas eu quero, assim que acabar a pandemia, tem até um vídeo dele falando, me prometendo que isso ia acontecer, quero agarrar ele também. Antônio é amigo do Antônio, pois é, meus amores. Gente, é isso. Muito boa noite. Eu agradeço demais a participação de vocês, o carinho de sempre. Quero dizer que essa live vai ficar salva. Se vocês puderem ir lá depois comentar, eu vou agradecer demais, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Para de ficar me entregando que eu sou chorona, Gil, porque eu não vou chorar. Printa a tela, compartilha nos stories de vocês, vão lá na live quando ela estiver gravada, eu vou disponibilizar ela no YouTube também, comentem, compartilhem, salvem, curte, porque assim vocês ajudam o meu trabalho e ajudam também para que outros professores tenham a oportunidade de ouvir, de partilhar, de aprender, se é que eu tenho essa condição de ensinar para eles também. Ai, Gil, o Antônio é meu eterno aluno mesmo. Não tô nem aí, não abro mão. As professoras que dividam comigo, não quero nem saber. Gente, boa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Ai, Rafa, obrigada. E que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Mães, professores, tias, madrinhas, avós, irmãos, amigos, quem está aqui participando. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês e que eu possa ser, nesse meio pedagógico, uma sementinha ali no coração de cada um de vocês, tá bom? Beijo, beijo. Vou printar de novo. Porque eu não posso perder esses comentários da Rafaela que aquecem meu coração. Ai, meu Deus. E é isso, pessoal. Beijo. Muito obrigada para quem tá entrando agora e não conseguiu participar. Fica tranquilo que daqui a pouquinho a live tá salva aí para vocês, tá bom? Beijo.